aqui com vocês, está aprendendo, está refletindo, porque na verdade vocês veem que o tema é reflexões a respeito do Espírito de Verdade, porque a intenção nossa aqui também não é chegar e falar assim, olha, o Espírito de Verdade é isso, é aquilo, ou é esse, ou aquele, né? Então, trazer elementos para que a gente possa refletir, porque às vezes o que está faltando para a gente, que está em torno das tarefas, do estudo da doutrina espírita, são justamente esses elementos, que a gente às vezes não encontra facilmente, não está de forma flagrante nos estudos principais da doutrina, quando a gente vem no Evangelho, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes o Livro dos Espíritos. Esse assunto a respeito do Espírito de Verdade, nós não encontramos facilmente. Então a ideia é trazê-los à tona agora, tá? Para que a gente fique conversando a respeito, né? E que cada um possa chegar às suas conclusões, a partir de elementos novos que, muito embora façam parte da doutrina espírita, não é facilmente acessado, às vezes está nas entrelinhas, está lá numa mensagem, num prefácio de um livro, está lá no encerramento final de um outro livro, às vezes numa entrelinha, e a gente às vezes não envolve essa questão doutrinária nas nossas meditações, reflexões a respeito da identidade do que vem a ser, né, o Espírito de Verdade. Então, vamos trazer esses elementos e refletir a respeito. Tá? Então, que Deus possa nos envolver com paz, tranquilidade, para que toda inspiração do plano espiritual, onde estão os mestres estudiosos, verdadeiros professores da doutrina, né, para que deles possa chegar até nós suas influências, suas lições, suas inspirações, de maneira mais fácil. Para acontecer isso de maneira mais fácil, precisa essa calma, essa paz, tranquilidade. E não é que precisa, porque ela pode acontecer também em momentos que, né, não, pelas circunstâncias do momento, não é impossível aquela calma, aquela tranquilidade. Fatos, acontecimentos, quantas vezes a gente ora em desespero, não é verdade? Mas essa calma facilita o trabalho deles, né? Então a gente pede a Deus essa calma, essa harmonia no ambiente à noite, nossas mentes poderem ser trabalhadas pelos mentores de estudo de cada um de nós. Nós temos nossos protetores individuais e temos nossos companheiros espirituais de trabalho, de estudo, que envolvem as questões filosóficas, de trabalho, de estudo, né? E temos nossos protetores todo dia. Nós não temos como fala, anjo da guarda, espírito protetor, um guia somente. Tá? Nós temos, dependendo da multiplicidade de tarefas, de ocupações na Terra, às vezes um para cada atuação nossa, cada ramo de atuação. Às vezes a gente tem que se achegam mais, às vezes, no trabalho, né? Os médicos têm lá seus mentores do trabalho, mas quando vão à casa espírita, por exemplo, eles já têm os seus mentores, guias do trabalho da casa espírita, e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, apresentar aqui, o que todo mundo apresenta no final, nós vamos apresentar já no início, né? Que a bibliografia é fonte de pesquisa, tá? Então, foram as obras básicas, principalmente a Revista Espírita, que pouca gente lê, poucos espíritas leem, a gente tem pouco acesso, e por isso mesmo que eu falei, que muitas informações estão na entrelinhas, estão nesses livros, nas mensagens, né, dentro desses livros, que a gente não lê comumente, e às vezes passa despercebida, mas é muito interessante a gente ir buscar, mencionar, destacar para estudar hoje. Então, Revista Espírita, Livro dos Espíritos, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns. Obras póstumas, bastante. Kardec mostra muito o diálogo dele com o Espírito de Verdade no livro Obras Póstumas. Missionários da Luz e na internet, estudiosos do assunto aqui, que forneceram também bastante elementos assim para a gente trazer para o nosso estudo.
Tá bom? Então vamos dar início aqui, porque nós temos um material aí para a gente apresentar e não podemos, infelizmente, andar muito devagar. Tá? Então, na hora que eu começar, vocês vão ver que, bem, é assim, me ocorreu até um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que o Rubinho Barrichello, né, vai fazer a viagem com a família, ele vai pedir a proteção de Deus, Deus vai falar, olha, eu vou fazer minha parte, você faz a sua, vai devagar aí, tá bom? Só que se o Rubinho Barrichello for pedir a proteção de Deus, uma prova, Fórmula 1 que ele estiver disputando, Deus não pode pedir para ele, vamos supor, não, você vai devagar aí, faz a sua parte, porque senão ele perde emprego, né? Então há situações e situações. Hoje é uma situação que nós vamos acelerar um pouco, tá? Para dar conta do material. Bom? Então é aí que a gente vai pesquisar. Quando a gente coloca aqui, gente, Revista Espírita, é bom entender o seguinte, é Kardec. Tá? Quando a gente coloca assim, obras básicas, tudo, olha, mas qual é a posição de Kardec a respeito desse assunto? A gente fala assim, qual é a posição do Pentateuco Espírito, os 5 livros lá, né? A respeito desse assunto. Só que o livro da Revista Espírita tem a mesma força doutrinária, peso doutrinário, para sustentar uma opinião, como opinião espírita, que os outros livros. A Revista Espírita também é Kardec. Bom, só para a gente deixar claro que a gente apresenta lá uma citação da Revista Espírita, é doutrina espírita, é Kardec. Porque tudo passou pelo seu filtro, pelo seu senso. Né? E, como dizia Leon Denis, ele era o bom senso encarnado. Vamos lá, então. Aonde aparece a primeira vez, agora, largando, largando. Vamos lá. Aonde aparece a primeira vez o termo Espírito de Verdade? Tá? É justamente no Evangelho de João, capítulo 14, né? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo também tem essa passagem aí, é estudada no Cristo Consolador, né? Então, Jesus, no momento lá da Santa Ceia, o chamado Sermão do Cenáculo, ele conversando com os discípulos, naquele momento, entre outras lições, ensinamentos que deixou, ele deixou essa promessa, que se vocês me amarem, guardem meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Então, quando nós falamos da doutrina espírita, nós, espíritas, entendemos que seja esse Consolador que Jesus prometeu. A doutrina espírita é esse Consolador. Tá? Então ele promete um outro Consolador para que fique eternamente convosco. É o Espírito da Verdade. Então aqui aparece esse termo, primeira vez, tá? É o Espírito de Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Não pode receber aquele momento. Pelas coisas das quais ele trataria. A maneira com que trataria. O que ele trataria? Do mundo invisível, do plano espiritual, né? Do mundo dos espíritos. A natureza, discursar sobre a natureza do mundo dos espíritos. Àquele tempo, era impossível entrar em detalhes a esse respeito. Assim como no próprio século XIX também teve muita limitação. Né? Que André Luiz, né, quase um século depois, foi detalhar mais um pouco, através da mediunidade de Chico Xavier. Né? E quem sabe futuramente nós tenhamos condições de penetrar detalhes menores ainda, mais profundos a respeito do plano espiritual, da vida dos espíritos, das leis que regem a vida no mundo espiritual com todos os detalhes. Então Jesus fala, hoje, naquele tempo, hoje, o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque, outra coisa que ele falou, ficará convosco e estará em vós. Né? Mas esse Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenha dito. Tá? Então é aí, sem entrar em muitos mais detalhes a respeito da passagem, que dá para falar a noite inteira só a respeito disso. Né? Mas nós estamos apresentando como que aparece para nós, pela primeira vez, o termo Espírito de Verdade. É aí, o Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus promete um Consolador. Tá bom? Aí aparece pela primeira vez. E depois, numa outra passagem, do capítulo 16 do Evangelho de João, onde ele diz,
Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, novamente ele diz, não as podeis suportar agora. Quer dizer, não dá para entrar em detalhes para falar do mundo invisível. Agora, e suas relações com o mundo material. Nós, os encarnados, né? Mas quando vier olha outra palavrinha aqui, ó, Paráclito. O Espírito de verdade tem esse sinônimo aí, tem esse outro nome com que é apresentado também, é o Paráclito, tá? Que é o Espírito da verdade. Ele ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, como ele falou anteriormente, né? Que o Consolador, ele iria relembrar tudo o que eu vos disse. Quer dizer, porque ou foi esquecido ou foi deturpado. Teria que ser relembrado. E vos ensinaria outras coisas mais que hoje vocês não suportariam, não posso revelar para vocês. Então aqui também, ele fala, vos anunciará, ele me glorificará porque receberá do que é meu. A doutrina espírita não acrescentou uma vírgula no Evangelho de Jesus. Tá? Não trouxe também nenhum ensinamento moral novo que seja dela, da doutrina espírita. A doutrina espírita adotou a moral cristã, apenas interpretando-a conforme seus princípios doutrinários. Existência de Deus, mortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicação entre os planos e por aí vai. Cada passagem do Evangelho de Jesus, necessidade de desenvolvimento das virtudes. Por quê? Qual a implicação que traz em nós o perispírito que temos, né? E qual a consequência de um perispírito dessa forma ou daquela constituída por fluidos dessa densidade ou daquele lá no plano espiritual? E o que isso tem a ver com a nossa felicidade? Enfim, todos esses detalhes a doutrina espírita apresenta interpretando o Evangelho de Jesus sem alterá-lo, sem mudá-lo e sem introduzir elementos novos. É a moral cristã. Tá? Receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tá bom? Então o Paráclito aí é o quê? Aquele que defende, o guia, o que protege outra pessoa, é o Paráclito. O intercessor, mentor, consolador, Paráclito. Ou também fala Paracleto, também, né? Que é do latim Paráclitus. Quase nem usa essa palavra, né? Paráclito. Mas é o Espírito de verdade. Tá? É o Espírito de verdade, sua função. Isso nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16. Tá bom? Então, agora apresentado, sabendo de onde surgiu esse termo pela primeira vez, Espírito de verdade, surgiu daí, agora nós vamos avançar. Então, o Espírito de verdade, quem seria ele? Tá certo perguntar assim? Nós tivemos uma lição com Kardec. Quando a gente vai estudar algo que é desconhecido, quer dizer, nós queremos aprender a respeito daquilo. Então não podemos chegar com muitos conhecimentos já pré-concebidos, ideias pré-concebidas, porque é uma forma onde nós já chegamos com alguns conceitos a respeito daquilo, então nós chegamos com pré-conceitos. Então é uma forma meio preconceituosa chegar já perguntando quem é, né? Porque eu estou induzindo a responder que é alguém. Mas se a gente não sabe se é alguém, então a gente pergunta, não seria melhor perguntar o que seria ele? Né? Kardec, quando perguntou sobre a respeito de Deus, ele perguntou quem é Deus ou perguntou o que é Deus? Justamente por esses motivos. Né? Então, o correto seria o que seria o Espírito de verdade? Tá? Porque ele pode ser uma comunidade de espíritos. Já não é alguém. O que é? É um grupo. É uma comunidade. É uma associação. Já não é alguém. Então vamos estudar algumas questões, algumas dúvidas, perguntas que podem ser feitas a respeito desse assunto. O que seria o Espírito de verdade? Então a primeira pergunta, seria uma comunidade de espíritos? Bom, agora vamos nos socorrer da doutrina. Ok? Vamos ver a opinião da doutrina, que elementos a doutrina traz, o que ela diz a respeito do assunto. Então vamos lá.
Nós vamos encontrar na Revista Espírita de março de 1862, não sei se estou saindo aí do ângulo do foco, do ângulo, mas ó, Revista Espírita de março de 1862, Espírito Jobar, esse espírito, ele deu uma mensagem lá numa sessão espírita, o que seria o centro espírita que Allan Kardec frequentava lá, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse era o nome do centro deles. O Livro dos Médiuns tem um estatuto lá no final do livro, tudo a respeito desse centro. Hoje nós chamamos Centro Espírita, né? Ficou comum esse termo. Mas quando Kardec fundou, era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esse Jobar, esse espírito, ele era frequentador e trabalhador das sessões onde Kardec participava. E desencarnou. Tá? Só que ele veio dar uma comunicação lá no centro. Lá. Tá? E Kardec perguntou para ele. Você está... Olha, a pergunta é normal, né, professor? A pessoa está assim, num grupo, numa sessão, né, um espírito dando comunicação. Você poderia dizer quem que está por aqui, né? Você está vendo que espírito? Você está vendo alguns espíritos em volta? Quem está por aqui? Né? Você vê os espíritos que estão aqui convosco? Foi a pergunta que Kardec fez para esse espírito, amigo. E ele diz assim, eu vejo sobretudo Lázaro e Erasto, dois espíritos, duas individualidades, dois entes, tá? Que estavam ali presentes. Lázaro todo mundo conhece, o espírito foi o personagem que Jesus teria ressuscitado, certo? E Erasto, o discípulo de Paulo, que acompanhou Paulo em muitas viagens. Muito importante esse espírito na codificação, principalmente no Livro dos Médiuns. Ele dá várias explicações a respeito do mecanismo com que se produzem todos os fenômenos de efeito físico. No Livro dos Médiuns são explicados por esse espírito. E São Luís também. São dois espíritos que... Um espírito importante da comunidade. Ele fala que estão lá esses dois espíritos. Estou vendo Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, eu vejo o espírito de verdade, planando do espaço. E depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam apressados e benevolentes. Então, por essa resposta, dá a entender para a gente que o espírito de verdade não é um grupo de espíritos. Não seja um grupo de espíritos. Por quê? Porque aqui, quando ele fala de um grupo de espíritos, ele avisa uma multidão. Então, ele nomeia. Está Lázaro, um indivíduo. Erasto, outro indivíduo. Mais distante, o espírito de verdade. Dando a entender que é uma outra personalidade. Um outro ente. À parte. Que não um grupo. Né? Isso dá a entender para a gente. Depois ele avisa de um grupo. Ele fala uma multidão. E mais uma multidão de espíritos. Era uma associação. Gente... Estava sendo planejada a materialização da doutrina espírita na Terra. Um projeto de Jesus, como nós vimos no Evangelho de João. Eu vou rogar ao Pai, na hora certa, será enviado um outro Consolador. Promessa de Jesus. Por isso que o Consolador, que é a doutrina espírita para nós chamamos de Consolador prometido. Por quê? Porque foi prometido por Jesus. A doutrina espírita é uma promessa de Jesus, para que no tempo certo os ensinamentos dele pudessem ser desenvolvidos. Quando nós pudéssemos suportar as explicações, consequência desse desenvolvimento. Então aqui a gente já tem uma resposta que nos induz a pensar diferentemente da ideia de que seria uma comunidade. Mas vamos ver mais o que fala a doutrina. Na Revista Espírita de maio de 62, um outro espírito, que também era trabalhador, lá, desencarnou, era trabalhador também do grupo, desencarnou também, Kardec faz a pergunta, você está vendo outros espíritos? Esse aqui é a mesma lá. O Jobar? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui ele responde, não é mesmo? Ele responde aqui a mesmo tipo de resposta do outro, só que como era outra sessão espírita, eram outros espíritos presentes que ele nomeia cada espírito quem é. Então ele diz, olha, está presente aqui o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, filósofo, Sonet, não sei o personagem que é, eu sei que ele faz parte do espírito evoluído, faz parte, né, da codificação.
Santo Agostinho, vocês conhecem, Lamennais, um filósofo, São Paulo, apóstolo Paulo, São Luís, um dos espíritos mais presentes na comunicação, na codificação, né? E outros amigos que evocais. Quer dizer o que é isso aqui? Outra resposta dando a entender que o espírito de verdade também é um espírito à parte, individual. Uma individualidade. Que não seja um grupo de espíritos. Tá bom? No final da introdução, que aqui está chamada Prolegômenos, um nome complicadinho, né? Mas é a introdução do Livro dos Espíritos lá. Vocês vão abrir o Livro dos Espíritos e vão encontrar lá Prolegômenos, uma mensagem linda dos Espíritos ali. E encerra a mensagem com esse parágrafo. Tá? E na hora de assinar a mensagem toda, quase todos os Espíritos da codificação assinam a mensagem. E aí nós vamos ver lá quem está lá, olha. São João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, né? Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. Então veja que o Espírito de Verdade foi colocado aqui por Kardec como uma individualidade, porque são pessoas, são indivíduos que estão sendo nomeados aqui. E acrescentado o Espírito de Verdade. Tem muitos companheiros nossos de doutrina espírita que eu já conversando com eles, eles achavam, né, que o Espírito de Verdade era Sócrates. Né? Aí falando, tu na palestra, eu tive a oportunidade de mostrar, falei, nossa, mas olha só, no final do Prolegômenos do Livro dos Espíritos está lá, Sócrates, uma individualidade, um sujeito, isso aqui, né? E aqui do lado outro, então esses dois não podem ter sido o mesmo, né? Porque senão, ou suprimia um nome ou o outro. Né? Mas aqui mostra, são duas individualidades. Tá? Também nos induzindo à conclusão de que não seja um grupo de espíritos. Né? E depois Kardec. Isso aqui é interessante. Tem um espírito que se manifesta lá na Sociedade Parisiense dos Espíritas, no centro espírita lá de Kardec frequentava, né? Ele estava explicando que a verdadeira santidade espiritual não é o que os homens dão ao indivíduo. Né? E o que ele está querendo dizer, o Espírito? Está querendo dizer assim, olha, se alguém é santo, não é porque foi canonizado pelos homens que vai passar a ser, né? Mas é uma condição moral do Espírito que vai dizer se ele é um Espírito santificado ou não. Então ele vai explicar isso. Só que quando ele explica, Kardec está com as parabólicas dele toda atenta, porque era o serviço dele na codificação. Ele fez parte também desses espíritos todos aí, só que eles trabalhavam lá no plano espiritual. E alguém tinha que estar aqui. E ele foi o escolhido para estar aqui, encarnado. Então, como era o bom senso encarnado, né, uma super capacidade de análise crítica, de interpretação, né, avaliação do que é dito, do que é falado, do que seja uma tese, do que seja uma teoria, né, de que seja um conceito, ele era o campeão. Por isso foi eleito para essa tarefa, para essa missão. Né. Então, esse espírito foi explicado a Kardec, olha, o sujeito é santo não é porque foi canonizado, mas por uma condição moral. E aí ele continua e falou bobagem. E aí Kardec já, na hora catou. Então vamos ver. Ele diz assim, o encarnado não é santo porque foi canonizado. Só Deus é santo porque só Deus possui todas as perfeições. Vejam os espíritos superiores, por exemplo, que conheceis pela sublimidade de seus ensinos. Eles não se ousam se dizer santos. O espírito superior não vai dizer, eu sou santo. Então, o espírito que dizer, olha, eles, em vez de dizer que são santos, eles se qualificam simplesmente de espírito de verdade. Aí Kardec pegou e falou assim, bom, dá na mesma. Se o cara está sendo orgulhoso porque se acha santo, ele também está sendo orgulhoso porque se acha espírito de verdade, dono da verdade. Legítima expressão da verdade. É orgulho. Atitude que não cabe
como orgulhosa que é, aos espíritos superiores. Aí Kardec vem e dá uma correção. Ele fala, o espírito que ditou a comunicação acima é, pois, muito absoluto no que concerne a qualificação de santo. Ele está certo quando diz que santo não é o canonizado, é o que tem essa condição moral, interior. Tá? Aí ele continua, mas não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espírito de verdade. Isso é uma qualificação que não seria senão o quê? Um orgulho também, só que mascarado sobre um outro nome. Em vez de se dizer santo, se diz espírito de verdade. Então, Kardec continua dizendo, isso, se dizer dono espírito de verdade, poderia induzir em erro se tomado ao pé da letra, porque ninguém pode se gabar de possuir a verdade absoluta, a não ser que tenha a santidade absoluta. Kardec continua falando isso. Aí Kardec continua, o que é mais interessante para nós, ele diz, a qualificação do espírito de verdade não pertence senão a um. Olha só o que Kardec fala. É um, só um. Tá? E pode ser considerado como nome próprio, como quem diz, eu sou Sócrates, né? Como está ali falando, assinando a mensagem, lá de Sócrates, Platão, São Paulo. O espírito de verdade é um, mais um. Tá? E era especificado no Evangelho. De resto, esse espírito, né? Este ente, este sujeito, este indivíduo, uma individualidade, tá? Ele se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Enfim, nas palavras de Kardec, não é um grupo de espíritos. É um, como ele diz, é um espírito. E a partir daqui, a gente poderia começar agora sim a questionar, e quem seria, já que é um? Agora, Kardec apresenta o espírito de verdade para nós, nessa mensagem da Revista Espírita, como um, não como um grupo, um indivíduo. Tá ok, gente? Então, item 2. Quando que aparece agora na codificação? Nós vimos nos evangelhos ele aparecendo, né? E na codificação, quando que ele aparece? Tá? Perdão, na codificação não. Quando ele aparece para Kardec, a primeira vez. Bem, Kardec estava seus apontamentos, seus estudos, comparando, analisando textos, mensagens, se eram de espíritos pseudo-sábios ou não. Aquela que é maravilhosa, mas tem não os errinhos. É. Então ele fazendo aquele serviço que Erasto diz para a gente, que é preferível, por cautela, recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é uma frase doutrinária de Erasto. É preferível pecar por excesso de zelo e cautela do que fazer verdadeira uma mentira. Essa mentira pode levar a óbito o sujeito. Uma coisinha estragada no meio de tudo gostoso que você come, pode te levar a óbito. Tá? Então, quando ele aparece pela primeira vez na doutrina, para Kardec, Kardec está fazendo esses apontamentos, tudo em seu gabinete, começa a escutar pancadas. Né? Que era a forma mais comum à época de manifestação. Ele não consegue se comunicar, mas na sessão, não tinha Sociedade para a Exigência de Espíritos ainda. Eram as sessões que ele frequentava nos primeiros estudos, porque isso aconteceu antes da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 57. Tá? Então, ele faz a pergunta a respeito do Espírito que estava lá. Tá? 24 de março de 56, hoje que o Livro dos Espíritos é de 57. Quando ele pergunta sobre esse Espírito, tá? O Espírito que me fugiu o nome agora aqui, da codificação, Zéfiro, tá? Zéfiro fala para ele com quem ele está falando. Ele está aqui agora, por que você não pergunta para ele? Você quer saber quem era? Ele está aqui. Pergunte para ele. Tá? E aí então ele pergunta, meu espírito familiar. Esse meu espírito familiar é a terminologia própria da época. Muitos termos não tinham ainda sido cunhados. O espírito familiar é a designação porque se chamavam vários espíritos protetores, mentores, guias, ou um espírito familiar da casa, um amigo, tinha essa denominação. Então ele pergunta, meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quereríeis me dizer quem sois? E aí o espírito diz, para ti me chamarei a verdade.
E todos os meses aqui, durante quarto de hora, 15 minutos. Estarei à tua disposição. Tá? É o que esse espírito podia ficar com ele ali. 15 minutos. Tá? E aí Kardec continua. O nome verdade que tomaste é uma alusão à verdade que procuro? Ele disse, talvez, ou pelo menos, é um guia que te protegerá e te ajudará. O que é isso? O que está querendo dizer? Está se apresentando como guia de Kardec. Eu sou o seu guia nesse trabalho, a partir de agora. Vou te proteger e te ajudar nessa empreitada. Então o próprio Espírito, de verdade, se apresenta a Kardec como o seu guia. Tá? Kardec já perguntou quem ele era. Ele falou, para ti, me chamarei a verdade. É isso. Tá? Mas Kardec, na sua curiosidade, né, ele... deixa eu ver aqui, voltar aqui, eu acho. É aqui, ele diz aqui, isso mesmo. Poderias vir com mais frequência do que todos os meses? 15 minutos por mês? Não dá para vir com mais frequência? Ele fala, até posso, mas não prometo, senão uma vez por mês, até nova ordem. Tá. Quando fala nova ordem, é o guia, é o comandante, né, que está falando. É quem está presidindo todo o desenrolar dos acontecimentos. Que acontecimentos? A chegada da terceira revelação no planeta. Então Kardec pergunta, olha, Kardec teimoso, hein? De novo, me mostre algum personagem conhecido na Terra? E queria saber nomes, ele queria nomes. E o Espírito de Verdade diz, eu já te disse, para ti era a verdade. E esse para ti quer dizer discrição. Disso não saberás mais. Quer dizer, não adianta ficar perguntando que eu não vou falar. Tá? Apesar da insistência de Kardec. Então foi assim o primeiro contato de Kardec com o guia. Tá? No livro Obras Póstumas, Kardec pergunta para ele um outro diálogo deles, ele diz, pô, você falou aquele dia para mim que ia ser como um guia, que me ajudaria e me protegeria. Eu entendo essa proteção e o objetivo numa certa ordem de coisas, mas eu gostaria que você me dissesse se essa proteção também se estenderia às coisas materiais da vida. Porque Kardec passou uns perrengues financeiros complicados. Ele se associou, eu não me lembro, a um parente, numa firma de contabilidade que, por conta do parente, foi à falência. Ele passou maus momentos, teve que dar aulas particulares de matemática e tudo mais. Então ele perguntou, falei, pô, você me disse que é meu guia, ia me proteger, essa proteção se estende às coisas materiais também? E o Espírito de Verdade falou, nesse mundo a vida material importa muito, quer dizer, é importante também. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, esse Espírito cuidava de Kardec. Além da proteção estendida à sua missão de codificador, mas também a sua existência em todos os ramos de atividade no planeta, financeira, familiar, né, e tudo mais. Livro Obras Póstumas ainda. E Kardec depois comenta, olha, a proteção desse espírito, ele coloca, do qual eu estava longe de supor a superioridade. Ele quer dizer, a coisa que ele nem imaginava. Ele nem imaginava. Né? Com efeito, jamais me faltou essa proteção. A sua solicitude e a dos bons espíritos sob suas ordens se estende sobre todas as circunstâncias da minha vida. Então veja que não era só o Espírito de Verdade, mas uma série de bons espíritos que estavam às suas ordens. O Espírito de Verdade era o comandante da terceira revelação. Estava presidindo, administrando todos os acontecimentos. Como se daria todo o processo da materialização no planeta dessa doutrina. Planejada há 18 séculos já, quando ele promete o Consolador. Desde lá,
Já estava tudo sendo costurado. E agora era o momento da execução. E aí, então, ele reconhece, falando, esse é o meu guia espiritual. No livro Obras Póstumas está lá, a nossa ação, sobretudo a do Espírito de Verdade, Kardec pediu uma mensagem para ele. Tá? E os espíritos disseram, desses bons espíritos, disseram, olha, a nossa ação, Kardec está falando, olha Kardec, a nossa ação aqui, nosso trabalho aqui, sobretudo o trabalho do Espírito de Verdade, é constante ao seu redor. De maneira que não pode recusá-la. Quer dizer, não adianta você querer falar que não quer. Sabe quando uma criança, quando nós somos criança, brigamos com o pai e fala, eu não quero mais que o senhor seja meu pai. O pai vai falar, não adianta, você não querer, você é uma criança. Você é meu filho e pronto. Quer dizer, a ação desses espíritos ao redor do Kardec, né, é tão intensa que ele não pode recusar. Não tem como recusar, que não, vamos estar com você, você queira ou não queira, nós estamos aqui. Entende? Então, ele ainda diz, com essa obra, que era a conclusão, eles estavam concluindo o Evangelho segundo o Espiritismo aí. É o terceiro livro da codificação, fala, com essa obra, o edifício começa a se livrar dos seus alicerces. Construção da doutrina, a terceira revelação, com o Evangelho, né? Ele diz, já começa a se livrar dos seus alicerces e já se pode entrever a sua cúpula se desenhar no horizonte. Tomando forma já a doutrina. Com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, na Revista Espírita, Kardec fala ainda aqui, 61 Revista. Sim, senhores, esse fato é não só característico, mas providencial. Eis a este respeito o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Esse é um trecho de uma fala de Kardec, só para a gente poder ver como Kardec via no Espírito de Verdade o seu guia. Ele reconhecia a atuação do Espírito de Verdade como a atuação de seu guia espiritual. Isso é Kardec quem fala. Aí vem a pergunta, bom, mas e se o Espírito de Verdade é o Consolador? Pode ser que seja o Consolador prometido. É ele? O Espírito de Verdade é o Consolador? Então, no livro A Gênese, lá no item 17, Kardec fala lá, olha, qual deve ser esse enviado? Jesus dizendo, quando Jesus diz, eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, indica, primeiro, claramente, que esse Consolador não é Jesus, não é ele mesmo. Senão ele teria dito, eu vou retornar para completar o que ensinei. Não, mas ele promete um outro Consolador, tá? Então o Consolador, diz Kardec, não é Jesus. Aí ele fala, depois acrescentou Kardec, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Então Kardec diz assim, olha, isso não se pode entender de um sujeito, uma individualidade. Né? Consolador como sendo uma individualidade encarnada. Porque uma individualidade encarnada não pode permanecer eternamente conosco. E ainda menos estar dentro de nós. Mas, aí Kardec já explica sobre o Consolador, ele explica, olha, mas se compreende muito bem do que? De uma doutrina. Então o Consolador, né, a doutrina em si, assume bem, veste bem, tá? Essa função de Consolador. Por quê? Porque Kardec diz, porque com efeito, quando assimilada, está em nós. A tabuada do 2 não está em vocês aí? Por quê? Porque foi assimilada. Onde vocês vão levar? É o conhecimento. O que é o conhecimento, gente? O conhecimento é um dos itens componentes daquele tesouro que Jesus falou que a gente deve juntar. São os tesouros do céu. O conhecimento é o tesouro do céu. Por quê, gente? Porque os ladrões não roubam, a traça não rói, nem a ferrugem corrói.
Porque se o ladrão encontrar com vocês aí e apontar um 38 para vocês, falar, me passa o conhecimento da tabuada do 2 aí. Ninguém tira. É um bem chamado bem inalienável. Ninguém tira de vocês. Então, uma doutrina, quando assimilada, é um desses itens do tesouro. Uma das moedinhas do tesouro. É o conhecimento assimilado. Vocês vão levar para onde vocês forem. Para Júpiter, para outra galáxia, está em vocês. Então, isso Kardec fala, que o papel de consolador cabe, a doutrina se ajusta bem a esse papel. Porque quando assimilado, estará eternamente conosco. Certo? Então, o consolador é a doutrina em si. O Espírito de verdade é quem preside a construção e revelação dessa doutrina. Bom, isso não é Marcelo que está falando. Aliás, eu não falei nada aqui. Só estou apresentando a fala do pessoal aí, né? Eu estou lendo. Eu estou lendo o que eles disseram. Aí eu agradeço. E muito. Já vou entrar em ação até aqui. Vocês percebem que tudo foi apresentado, não há necessidade de fazer força para se entender. Malabarismo de raciocínio para ter que entender, aceitar o que está sendo falado, porque são coisas simples. De entendimento quase que natural. Não é preciso ser partidário, trabalhador, sabe, fazer campanha para essa ideia, não é verdade? São todas coisas naturalmente aceitáveis. Então vamos seguindo aqui. O Consolador, finaliza e conclui Kardec, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora. Esse é o Consolador. Cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Coisas distintas, o Consolador e o Espírito de verdade. Mas, afinal, a quem poderíamos qualificar, então, com o codinome verdade? Quem poderia se utilizar desse codinome? Tirando Leandro. Então, vamos lá. Algum espírito superior teria coragem de usar o codinome verdade, sabendo que poderíamos confundi-lo com Jesus? Vocês conseguem imaginar Emmanuel se utilizando de, quem está falando aqui, um dos espíritos da verdade? Para conhecer a verdade, escutem-me. Você acha que Emmanuel está nessa linha de postura? Nem Emmanuel. Emmanuel está na condição da classe dos bons espíritos. Aqueles que já superaram a classe dos espíritos benevolentes, espíritos de sabedoria, espíritos prudentes. Reunir essas três virtudes lá em cima, reúne na mesma quantidade essas três virtudes. Fica abaixo só dos espíritos puros. Não utilizaria esse codinome. É impossível, Kardec fala, né? Que um espírito superior tivesse essa coragem, pois a superioridade que possui não lhe permitiria dizer coisas dúbias que poderiam levar as pessoas a pensar em coisas equivocadas, principalmente em se tratando de levar alguém a confundi-lo com Jesus. Nenhum espírito superior iria usar esse codinome. Nós estamos agora já tratando de um quinto íntimo, mas afinal, a quem poderíamos qualificar como espírito de verdade? Aí vem a sexta pergunta. E seria Jesus? A pergunta, tudo vai se encaminhando para esse gargalo, né? Vai para um funil que vai conduzindo tudo para essa pessoa de Jesus. Pô, do jeito que você está falando, parece que só poderia ser Jesus. Então, essa é a questão agora. Seria Jesus?
Nós estamos trazendo os elementos para reflexões a respeito do Espírito de verdade, reflexão particular de cada um. Então vamos lá ver o que a doutrina apresenta, ligando o Espírito de verdade a Jesus. Mas antes, vamos estudar algumas objeções que podem aparecer, se a gente for considerar que seja Jesus. Objeções tipo assim, peraí. Mas Jesus, peraí. Primeiro, o Espírito de verdade não se apresentou a Kardec como seu guia, primeiramente dando batidas. Jesus ia se apresentar batendo como um espírito batedor. Essa é uma objeção que pode ser feita. É isso que ele diz aqui. Um espírito como Jesus não se apresentaria através de pancadas, tipologia, aquela coisa de uma batida sim, duas batidas não. Esse processo de comunicação primário na mediunidade, no processo de comunicação entre planos dos desencarnados com encarnados, chamava no começo, no livro dos médiuns, é classificado como tipologia. Então, um espírito como Jesus se apresentar através de pancadas, também não poderia ser tratado como espírito familiar, como Kardec falou, né? Então, no livro dos médiuns, nós vamos encontrar lá na segunda parte, capítulo 11, vamos encontrar falando assim: resta-nos, Kardec, né? Falando, resta-nos destruir um erro bastante difundido, em que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas como espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como o outro. E não é mais indigna dos espíritos elevados do que a escrita ou a palavra. Nós temos que entender aqui também que esse processo evoluiu. As primeiras comunicações na doutrina, a média não pegava com a caneta assim, já saía escrevendo. Para chegar a esse ponto, essa etapa onde a média pegava na caneta para escrever, passou por várias etapas de desenvolvimento do processo da escrita. Teve o sistema da cestinha, né? Depois a cestinha de bico, que amarrava a caneta no bico, a média punha a mão na cesta, a cesta ia se mexendo e tal. Depois de anos é que chegou essa técnica de o médium pegar a caneta mesmo. E aí, então, por um processo mecânico, ainda não era intuitivo, era muito, 10% intuitivo, 90% mecânico, a mão era tomada. Aqui o livro, naquele momento em que o Espírito de Verdade se comunicava, batia, ele só queria chamar a atenção. Chamar a atenção, a comunicação foi depois, na reunião seguinte. Então, ele fala, todos os espíritos, bons ou maus, podem dela se servir tão bem como de outros modos. O que caracteriza espíritos superiores é a elevação do pensamento na mensagem, e não um instrumento. Nota de Kardec, a questão do espírito familiar, é que na época não se fazia distinção entre diversas categorias de espíritos simpáticos. Eram confundidos todos, colocados todos sob a denominação geral de espíritos familiares. Não tinha essa coisa do guia do trabalho, do protetor familiar, protetor individual, essa separação, essas classificações todas vieram depois. Aqui, naquele dia desses fenômenos, não havia nem o livro dos espíritos ainda. Seria Jesus? Então agora vamos começar a analisar algumas mensagens. Quem está falando aqui é Erasto, como eu falei, um espírito super importante, né, na codificação espírita, principalmente no livro dos médiuns, nas questões mediúnicas. O que ele diz? Um trecho de uma mensagem dele na Sociedade Parisiense, lá de Estudos Espíritas. Olha, ele diz, vocês não podem, aqui é na cidade de León, o Kardec estava lá numa cerimônia, né, os espíritas da cidade de León, né, e foi recebida uma mensagem lá de Erasto, falando da felicidade do plano espiritual lá, de ver o pessoal tudo irmanado ali, a doutrina começando, pegando o embalo, tudo começando, ele falando da alegria deles lá. Então ele diz, vocês não podem imaginar o quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam bebendo fraternalmente,
onde o judeu, o católico, o protestante podem se sentar na mesma comunhão pascal. Vocês não podem crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um. Olha, ele vem trazendo os elogios e os encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Ele traz um recado do Espírito de verdade. Mas o interessante para nós é como ele se refere ao Espírito de verdade. Ao nosso mestre bem-amado. Mais uma vez, não sou eu que estou falando. Erasto que está falando, segundo textos da codificação espírita. Tá? Revista Espírita é codificação espírita. Tá? Erasto falando. Depois uma outra mensagem de Erasto também já para os espíritas da cidade de Bordeaux. 1961. Ele diz, eu sei o quanto vossa fé em Deus é profunda e quão fervorosos adeptos sois da nova revelação. É por isso que vos digo em toda a efusão de minha ternura por vós, estaria desolado. Estaríamos todos desolados, nós que, sob a direção do Espírito de verdade, os iniciadores do Espiritismo na França, tá? Eles estão aqui dizendo que estão sob a direção do Espírito de verdade. Devo fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Agora ele se refere ao Espírito de verdade como o mestre de todos nós. É Erasto, discípulo de Paulo, né? Quem fala na sua mensagem que o Espírito de verdade é o mestre de todos nós. Mensagem do Espírito que foi o pai de Kardec na Revista Espírita de 1862, ele se manifesta lá e dá uma comunicação. O que ele diz na comunicação? Ele diz, aquele, disse, que tiver resistido a essas tristes tentações, pode não esperar a mudança dos decretos de Deus, os quais são imutáveis, mas contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de verdade, o Filho de Deus, o qual saberá de maneira incomparável inundar sua alma de felicidade, da felicidade de compreender o espírito de justiça perfeita e de bondade infinita e, por consequência, salvaguardá-lo de toda nova armadilha semelhante. A referência que ele faz ao Espírito de verdade, o pai de Kardec, é o Filho de Deus. Mensagem agora do Espírito São José, o que foi pai de Jesus na terra. Quando Jesus estava encarnado. Diz lá o Espírito José, São José, uma mensagem. Isso são trechinhos, nós estamos separando trechos, não podemos pôr a mensagem toda, né? São trechinhos. Onde ele se refere ao Espírito de verdade, eles dão uma conotação. Eles qualificam, adjetivam o Espírito de verdade. O mestre de todos nós, o Filho de Deus. Né? Então ele diz aqui, compreendei bem, quanto mais conduzirdes os homens a vos imitar, mais o conjunto de vossas preces terá poder. Tomai os homens pela mão, a conduzi-los no verdadeiro caminho, onde engrossarão a vossa falange. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações. Ele estava se comunicando ali. Que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos evangelhos. Quando ele está falando dessas comunicações, não são as comunicações do evangelho. São comunicações outras que vêm repetir e confirmar os evangelhos. Tá? Aqueles que viverem verão coisas admiráveis. Eu vou-lo digo. O Espírito São José. Ele diz mais aqui, Erasto novamente, agora na Revista Espírita de fevereiro de 68. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de verdade, que é o meu Senhor e o vosso. Tá? A referência ao Espírito de verdade como Erasto, gente, falando, é o meu Senhor e o vosso. O Espírito de Hahnemann, quem conhece Hahnemann? É o fundador da
Ele que fundou a homeopatia. Tem uma mensagem dele. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre vícios e virtudes. É ele que assina o Evangelho segundo o Espiritismo. Hahnemann se manifesta na Sociedade Parisiense. O que ele diz? Um trechinho da mensagem dele. Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Diretor do globo, como diz Emmanuel, o governador espiritual do planeta Terra, o Espírito de verdade. Então é mais uma referência que vai associando cada vez mais o Espírito de verdade à figura do Mestre Jesus. Nós temos mais. No livro Missionários da Luz, agora, tá? O instrutor de André Luiz, nesse livro, é Alexandre. Tá? Ele se refere ao Espírito de verdade, vejamos como. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagem. Porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Olha o que Alexandre fala. Esses instrutores de André Luiz, todos nos livros da coleção do Mundo Espiritual, os 16 livros de André Luiz, todos eles são personagens muito conhecidos nossos, mas que adotaram outros nomes. Eles vêm reencarnando sucessivamente na Terra, desde o tempo de Jesus, estiveram com Jesus. A ministra veneranda do nosso lar, toda aquela época. Assim como a Joana de Ângeles, também era Joana de Cusa, convivia com Jesus à época, esses instrutores são todos personagens daquele tempo. Por isso eles se referem ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. No livro A Gênese, agora Kardec, comentando a vinda do Consolador, ele fala: as religiões, diz Kardec, que se fundaram no Evangelho, não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a complementação ulterior de seus ensinamentos. Ele veio complementar seus ensinamentos. E o que diz o próprio Espírito de verdade? Ele mesmo fala o quê? Então, mensagem do Espírito de verdade agora. Tá? Nós vamos ver outras, até que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: um novo livro acaba de aparecer, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. E ele diz: há 18 séculos eu vim, 18 séculos atrás, o Espírito de verdade está falando que veio há 18 séculos atrás, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de bom grado. Esta palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre vossa terra. O Espírito de verdade fala: eu depositei o bom grão. Há várias moradas na casa de meu Pai, eu lhes disse isso há 18 séculos. A mensagem do Espírito de verdade dizendo: eu disse há 18 séculos, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem falou isso, João? Jesus. Nós, pela codificação, vamos sendo conduzidos a associar essas duas figuras como uma só. Mas isso é um trabalho individual de cada um, respeitando sempre quem ainda não pensa assim. Porque é difícil se libertar, né, de conceitos já existentes. Chegar a um conhecimento novo com conceitos existentes já, pré-conceitos.
O preconceituoso é difícil tá? Mas ele foi se manifestar num gabinete de Kardec. Poxa vida, ele se manifestava na praia. Calmava a tempestade, dormia no barco com os pescadores, subia no barco, coisa mais... Nada se mistura à simplicidade do povo do que subir num barco na praia e falar para o povo. Subir num monte para pregar. Abandonando, não abandonando, mas não se restringindo às sinagogas, que seriam as universidades da época, as cátedras da época. Não. Falando para o povo em meio à natureza, entre pescadores. A simplicidade, por que não poderia estar num escritório de estudo? Num local de uma biblioteca? Então, esses preconceitos que nos inibe, nos atrasa na aproximação justamente da verdade. Né? Que ele se intitula, eu sou o Espírito de verdade, da verdade. Quem poderia se qualificar, pergunta Kardec, com esse codinome? Então, diz o Espírito de verdade, há várias moradas na casa do meu pai, eu lhes disse isso há 18 séculos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, o nome da mensagem, o Advento do Espírito de Verdade, está lá. Eu volto, eu venho aqui agora como outrora eu vim. Eu estou vindo agora do mesmo jeito que eu vim antes. Aos transviados filhos de Israel, eu venho de novo, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, e sofreu exatamente os preconceitos que a palavra dele sofreu antigamente. Porque ele chegou da maneira com que ninguém esperava. O Messias, nascendo numa família da Galileia, o próprio esqueci o nome do apóstolo, Bartolomeu, não sei se foi Bartolomeu, o outro estava lá, falaram para ele, venha, João falou, venha, nós encontramos o Messias, ele é da Galileia. Ele falou, mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Olha o preconceito, o próprio discípulo, que depois seguiu. Não era Bartolomeu, acho que era o outro, me perdoe não lembrar agora. Mas, então é esse preconceito que a gente tem. Né? E esse preconceito que não deixou ninguém enxergar em Jesus o Messias prometido. Pela sua simplicidade. Como dizia ele, eu não tenho nenhuma pedra para servir de travesseiro e dizer que é meu. Não tem. Não é nada. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Queira ou não queira, preconceituoso ou não, a verdade vai reinar, soberana. Revelei a doutrina divinal. Olha o Espírito de Verdade falando. O que é divinal? Do divino. O que é o divino? Deus, a divindade. Eu revelei a doutrina divinal, como disse Jesus. Tudo o que aprendi com o Pai, eu vim ensinar para vocês. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Mas vos chamo amigos. Porque tudo que eu aprendi com o Pai, eu vos revelei. Então, eu vim revelar a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espalhado no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Quem falou isso? Se o Espírito de Verdade não fosse Jesus, ele ia dizer isso para que a gente confundisse ele com Jesus? Porque quem falou, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, é o que diz o próprio Espírito de Verdade. No livro dos médiuns, essa comunicação está assinada por Jesus. Quando foi... Porque é o segundo livro da codificação, 1959. É isso, o livro dos médiuns? Me perdoem aqui a data aqui.
Mas o Livro dos Médiuns foi publicado antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, Kardec colocou a mesma mensagem no capítulo 6, e lá está assinado o Espírito de Verdade. No Livro dos Médiuns, a mesma mensagem assinada por Jesus. Só que à época, quando foi assinado por Jesus, Kardec colocou essa nota embaixo da mensagem no Livro dos Médiuns. Ó. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais. Muitos, como disse o próprio Cristo, muitos dirão, eu estou aqui, eu sou o Cristo, não lhes dei crédito. Né? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque muitos virão em meu nome. Conhecereis a árvore pelo fruto, a análise, o sabor, né, de quem experimenta. Esse nome que assinou a mensagem é qual nome? Ele diz, esse nome é de Jesus de Nazaré. Mas quando ele transpôs para o Evangelho segundo o Espiritismo a mesma mensagem, ele colocou o Espírito de Verdade. Certo? Então, consequências e reflexões, na verdade, a gente poderia dizer assim, muitas vezes a gente estava estudando, lendo o Evangelho de Jesus, vendo todo o desenrolar daqueles acontecimentos, os personagens. A gente fala, eu daria tudo para estar lá naquela... Como é que fala? Eu queria ser uma mosquinha lá que estava voando lá, só para observar tudo aquele momento. O Sermão do Monte, Jesus falando isso, Jesus falando, como eu queria estar lá, porque aquele momento parece que é um momento top. Era o momento de vanguarda espiritual da Terra, onde o Antigo Testamento, os profetas, estavam recebendo uma transformação, um desenvolvimento. Porque diz Jesus, eu não vim destruir o que estava atrás, eu vim dar-lhes cumprimento, desenvolvimento. Eu vim pegar isso e avançar. O que nós recebemos até agora, nós vamos desenvolver isso. Então, na linguagem dele, ouviste o que foi dito aos antigos. Isso. Mas eu vos digo. E aí desenvolve mais para frente. Porque era a vanguarda. A inauguração da era da espiritualidade na Terra. Olha, vocês não são esse corpo, vós sois deuses, os espíritos, né? O mundo não é só isso aqui, existem outros lugares. Existe o reino dos céus, não pode ser visto nem tocado. Existe o lugar de choro e ranger de dentes. É um outro mundo. Indagado. Ei, você é rei? Meu reino não é deste mundo aqui. Está falando da existência de um outro mundo. Apresentar essa outra realidade era a grande novidade, a boa nova, a boa novidade. O Evangelho. E a gente queria estar lá naquele momento de vanguarda. Mas o trabalho de Jesus se estende pelos séculos. Ele promete o Consolador. Vem relembrar tudo o que ele falou, falar de coisas que ele não podia detalhar à época. E Jesus, com o seu trabalho de transformação de todos nós, porque é de responsabilidade dele isso, que nós sejamos pessoas melhores, é um trabalho que Deus confiou a ele. Ele responde para o Pai pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. E aqueles que estavam ao seu lado, ajudando na implantação dessa mentalidade chamada espiritualidade, esse paradigma que se estende além de uma existência física, ou seja, já vem de antes do berço, se estenderá após o túmulo.
Então, esse novo paradigma, que é o paradigma espiritual, né, assinado por Jesus, esse trabalho na Terra, continua até agora. E nós somos seus tarefeiros, coadjuvantes, personagens atuantes também nessa missão. Porque Jesus está aqui. Na terceira revelação. O trabalho nosso aqui é o trabalho que ele está esperando de nós como esperava dos seus apóstolos lá, a mesma coisa, gente. É o mesmo trabalho, está tudo coligado, é uma coisa só. É o processo revelatório dos ensinamentos espirituais para a civilização terrena, a sociedade espiritual humana terrena, que está em processo reencarnatório, ciclo reencarnatório na Terra, para as expiações, nesse momento, em transição. Mas é um projeto que se estende, que Jesus está sempre no comando, precisando nossas mãos. De maneira que, quando a gente sai de casa, toma um banho, eu vou para o centro. Temos que ter consciência de que eu vou para o centro. Porque estou engajado no trabalho de Jesus. Eu vou para o centro. Porque aquele trabalho dos apóstolos 2000 anos atrás continua aqui agora. Como se refere aos Espíritos, como apóstolos da nova revelação. Somos nós. Nós estamos num trabalho de Jesus. De ajudar a humanidade a compreender, né, como se dá de fato, na realidade, essa coisa do ser humano ser interexistencial. O que é isso? Existimos em vários planos. Eu não sou só isso, não estou só aqui, esse não é minha casa, meu mundo, né? É transitório, é passageiro. Mudar aquele item lá do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama o ponto de vista. Vocês lembram? Aquela mensagem é fatal. O ponto de vista como nós encaramos o mundo, a vida, a criação, as pessoas. A minha existência, eu mesmo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, o sentido da vida qual é. Então, o ponto de vista nosso a respeito dessas questões muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, porque eu posso ser levado agora daqui da Terra. Está tudo certo. Alguém que eu amo pode ter sido levado ontem, hoje de manhã, ser levado amanhã. Está tudo certo. Ponto de vista que fortalece. Fortalecer os irmãos. Porque quando a gente é criança é fraquinho. Mas no processo de crescimento você tem que fazer a educação do crescimento para os menores, a infância, para a adolescência. Jesus precisa dos seus tarefeiros. Ele tinha, a gente fica falando, mas eu queria estar naquela época, eu ia ajudar ele. É agora. Isso é Jesus, o que nós estamos fazendo aqui é o trabalho dele, a revelação dele. Presidiu para isso aqui, como diz o pessoal, né? Explodir na Terra. Não que a doutrina de Kardec seja a religião do futuro, mas a doutrina espírita é o futuro das religiões. Porque todas elas um dia vão querer saber, mas peraí, como é que é esse céu? Morreu, como é que é esse inferno? Cadê os detalhes? Quem estudou? Quem tem resposta? Não é qualquer resposta. São as respostas mais coerentes, mais lógicas, mais racionais. Não tem outra. Não tem outra explicação melhor para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos. Porque se tivesse, nós não estávamos aqui. Nós estávamos lá onde quem está respondendo melhor. Satisfazendo melhor as nossas dúvidas. Satisfazendo melhor nossas exigências de ser humano racional, que pensa, que raciocina. Então não queremos resposta assim, por quê? Porque é e pronto, então não serve. Porque quem cria isso é um ser absolutamente perfeito. Então não vai pegar um filho que viveu 30, 40 anos fazendo coisa errada aqui
e jogar numa lata de lixo pela eternidade. Põe o nome lá na lata de lixo, cola o papel e fala, inferno. E lá ele joga seus filhos que não prestaram. Quem pensa, sabe que a absoluta perfeição, Criador desse universo, que deu aquele valor, a carga exata por elétron, deu aquela carga exata por elétron, aquele valor da constante gravitacional para que o mundo fosse assim. Se você variar a 13ª casa depois da vírgula da constante gravitacional, o mundo já não é do jeito que é. É tudo preciso. É tudo muito preciso. Quem faz o universo como fez, funcionando na perfeição que funciona, na organização que possui, não é o tipo de pessoa que pega um filho, que viveu 30 anos na Terra fazendo coisa errada, e vai jogar pela eternidade numa lata de lixo, um fogo que não se apaga. Então são respostas, né, que a mente mais exigente procura. E Jesus, na sua programação, fala, calma, se me amais, guarde meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, eu vou enviar todas essas respostas para vocês. Para consolá-los, é o Consolador que vem em meu nome, consolá-los, dar resposta a tudo. Porque na medida que a gente entende e conhece, segundo o próprio Jesus, nos libertamos dos atavismos, nos libertamos dos preconceitos, dos misticismos, né? E tudo que é fruto da ignorância, que na linguagem poética já é associada a trevas, e o conhecimento associado à luz. Então, quem vem pela verdade, vem para iluminar consciências e corações, né? Fazendo com que cada consciência iluminada possa, iluminando o entorno, iluminar o mundo onde vive. Fazendo deste um mundo melhor. Fazendo deste um mundo melhor. Na medida em que nós transitamos do mundo, uma categoria de mundo inferior para a categoria de mundo superior. É a transição planetária, onde a doutrina cumpre seu papel fundamental de consolar e esclarecer para transformar. Muita paz a todos. Obrigado.